Agora sobre os perigos da sua mente, perigosamente. Porque a nossa mente, ela também é aliada, porém ela é oponente. Por quê? Tudo aquilo de bom e de ruim ocorre na nossa mente. A gente pega os fatos do jeito que a nossa vista vê, os ouvidos escutam, e a gente converte com uma pitada de medo, de angústia, de ansiedade, porque nós somos uma bomba química ambulante. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que nós temos uma situação de análise, a gente não analisa friamente, a gente tem um partido, a gente tem uma perspectiva própria, né? A gente tem medo de algumas situações similares, a gente tem trauma, a gente traz uma bagagem, né, na nossa vivência que faz com que a gente interprete tudo aquilo que a gente vê ocorrendo. Ou seja, a gente não tem uma análise fria, uma análise exclusivamente técnica daquilo que está acontecendo. Sempre que a gente vê, a gente tem um viés ideológico, a gente leva para um lado. E quando a gente leva essas coisas para o lado pessoal, às vezes a gente acerta, porque se você tem medo de alguma coisa e por um acaso essa coisa acaba dando errado, você, digamos que é um livramento para você. Porém, se você tem medo de fazer alguma coisa e essa coisa daria certo, aí ela foi um impeditivo para você, né? Ela foi uma barreira, vira um obstáculo e você não consegue crescer, você não consegue progredir quando você tem uma mente que ela é perigosa para você, né? Se você tem uma mentalidade que te leva a sempre a correr riscos, não é muito bom. Mas se você tem uma mentalidade que te leva a nunca correr risco nenhum, também não é bom. A gente tem que ter um equilíbrio entre a gente correr algum risco, um risco controlado. E o mais importante numa situação de risco não é você evitar, é você saber exatamente tudo aquilo de ruim que pode te acontecer. Porque se você imagina tudo aquilo que pode te acontecer, você se planeja, você se previne, você se organiza. E você enfrenta essa situação com um pouco mais de tranquilidade, sem aquela explosão química, né, que em algumas circunstâncias, tecnicamente ele fala que é o sequestro da amígdala. O seu organismo está preparado só para correr e fugir, numa situação de risco, numa situação de medo. E numa circunstância que você precisaria estar prestando mais atenção, né? Você teria que ter muito mais fluxo sanguíneo correndo no seu cérebro para você conseguir pensar numa alternativa de melhor saída. O que o seu cérebro estranhamente e perigosamente faz? Ele direciona tudo, o seu batimento cardíaco, tudo, para que você consiga fugir. E nem sempre fugir é a melhor circunstância, principalmente considerando que, no caso da natureza, se for um predador, não tem como você fugir de algum predador, porque a gente não é predador, a gente é presa. E essa percepção, essa perspectiva, faz com que a gente precise aprimorar a capacidade de reagir em situações críticas, em situações de risco. Porque são nessas situações em que a gente precisa refletir muito mais fortemente do que em situações comuns do dia a dia. Porque a gente já está calmo, a gente já está tranquilo e a gente tende a analisar as coisas com um pouco mais de percepção. E nos momentos em que a gente se encontra em risco, em perigo, essa percepção, ela some. Porque daí a gente entra naquele modo natural de defesa, né, de preservação da espécie e de presa, né, porque o predador não se sente assim acuado. A gente se sentindo acuado, a gente tende a ficar em pânico, querer fugir, querer correr. Não é essa a alternativa. Como que a gente trabalha? A gente já sabe correr, já sabe fugir, porque isso aí é algo implícito na nossa genética. O que a gente precisa treinar? A gente precisa treinar combater isso, a gente precisa treinar ficar calmo. E qual é a melhor forma de você ficar calmo? É quando você tem o controle, quando você tem uma visão ampla daquilo que vai acontecer. E a única forma de você ter uma visão ampla daquilo que vai ocorrer com você é você planejar. É você ter tudo organizado, é você pensar em tudo que pode dar de ruim. E isso não é ser pessimista, você focar no erro, focar na coisa errada. Isso é ser planejado, é ser organizado.
Porque se você pensar que tudo vai dar certo, a hora que alguma coisa sai errado, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Conta pra mim.